Como tantos tribunais ao longo da história, aquele também se reuniu não para apurar a verdade, mas para confirmá-la segundo seus próprios interesses. O presente episódio se desenrola diante do Sinédrio, a Suprema Corte que se autoproclama, onde o direito é invocado para um ato estéril de legitimar o erro que a história derrama. Eu sou o pastor Evandro Carlos e você está no meu canal. Assista a este vídeo até o fim, curta-o, compartilhe e registre o seu comentário, porque neste vídeo, o quarto da presente série, entraremos nas câmaras do poder sacerdotal, onde a verdade esmaeceu por conveniência e por medo irracional. Veremos como a justiça humana foi transformada em um espetáculo diante de uma plateia cega e ousou sentar-se diante da justiça eterna. No silêncio denso da madrugada, em Jerusalém, enquanto a cidade dormia, às escondidas, uma corte se reunia, ainda marcado pelo cansaço, da angústia e pelo orvalho de sangue do Getsêmani. O Filho de Deus para ali foi conduzido. Ali não haveria misericórdia, não haveria equilíbrio, não haveria justiça, apenas a encenação perfeita de um julgamento que já nascera corrompido. Antes de avançarmos para o clímax daquele julgamento apressado, é preciso compreender o palco em que a história se desenrola, a saber, o Sinédrio. Não era uma corte qualquer. O Sinédrio, palavra derivada do grego sinedrion, que significa assento, conjunto ou assembleia, era a mais elevada instituição jurídica e religiosa do judaísmo. Uma espécie de corte suprema, misturando religião, política, jurisprudência e poder. O Sinédrio era a alma legislativa, judiciária e religiosa da nação hebraica. Um órgão que, em épocas mais nobres, servira de esteio para a vida espiritual e civil de Israel, mas que, nos dias de Jesus, padecia de grave corrupção interna e alianças políticas obscuras. Sua origem remota àquele colégio de 70 anciãos, instituído no deserto nos dias de Moisés, homens sábios que deveriam auxiliar o legislador na árdua tarefa de julgar, interpretar e aplicar a Torá. Era, por assim dizer, o berço do pensamento jurídico hebraico. Séculos depois, essa estrutura foi evoluindo até se tornar um corpo colegiado formalizado, especialmente no período do Segundo Templo. O Sinédrio clássico era composto por 71 membros. O filósofo e escritor presbiteriano Jefferson Galvão Tavares, em sua obra Anastasis, leciona que o Sinédrio era formado pelos fariseus, saduceus e escribas. Os fariseus eram a maioria no Sinédrio e a classe social dominante, fazendo oposição ao CNJ, o Conselho Nacional Judaico, que era o Senado. Os saduceus pertenciam à classe mais alta nos partidos da religião judaica e ocupavam cargos de sacerdotes e sumos sacerdotes que tinham prestígio e liderança ao deliberarem acordos, leis e posições. Os escribas, por sua vez, eram estudiosos e intérpretes da lei judaica, a Torá, bem como da tradição oral. Por serem um pequeno número em relação aos partidos supramencionados, possivelmente se ajustavam no Sinédrio como auxiliares na interpretação das leis, tanto para os fariseus como para os saduceus.
Somado aos 3 partidos citados acima, tinha-se também a figura dos anciãos do povo, que eram os chefes das famílias mais influentes. À frente de todos estava o sumo sacerdote, que atuava como presidente da corte, figura política religiosa e muitas vezes diplomática. O sinédrio era o guardião da lei, o intérprete da vontade divina, a instância onde se esperava prudência, sobriedade e a mais elevada forma de justiça teocrática. Contudo, naquela madrugada, o guardião da lei negaria sua própria essência, permitindo que o tribunal mais sagrado de Israel se transformasse em uma paródia de justiça, selando o destino daquele que era a própria verdade. E em vez de se sentar para ouvir a verdade, sentou-se a fim de silenciá-la. No momento que nos interessa, quem presidia o sinédrio era José Caifás, sumo sacerdote indicado por Roma e mantido no cargo durante longos 18 anos, graças à sua habilidade diplomática e à sua conveniência política. O homem que deveria ser o guardião da justiça se tornara o arquiteto da injustiça. Para entender a engrenagem que condenou Jesus, é imprescindível entender o homem que estava à sua frente. As Escrituras nos permitem vislumbrar seu caráter: frio, calculista, estrategista político. Um homem que, segundo João, não hesitou em oferecer o conselho mais torpe da história. Convém que um só homem morra pelo povo. Na mente de Caifás, Jesus era uma ameaça não à nação, mas ao seu poder, ao seu prestígio, ao seu confortável arranjo político com Roma. No seu canal do YouTube, Estilo Adoração, o teólogo Daniel Conegero faz uma análise com clareza inquietante sobre o conselho de Caifás. Ele o descreve como alguém de espírito manipulador capaz de derramar sangue inocente para preservar seu status. Alguém que, após a ressurreição de Lázaro, não apenas planejou eliminar o mestre, mas também matar o próprio Lázaro, apenas para impedir que o milagre fortalecesse a fé do povo. Caifás não enxerga Jesus, enxerga uma ameaça. Ele não vê o Messias prometido, vê apenas um risco político e, temendo perder o pouco poder que Roma lhe concedia, preferiu sacrificar o justo para preservar sua posição. Conegero descreve essa postura como a incapacidade de perceber a luz quando se está acomodado na própria sombra. Imagem perfeita para definir o líder que troca a verdade pelo poder, a fé pela conveniência, a revelação pela autopreservação. Caifás, em vez de conduzir um julgamento, conduziu um sacrifício político disfarçado de devoção religiosa. Segundo Conegero, Caifás não pensava no bem da nação, mas no bem da sua cadeira, da sua influência, do seu descanso político. Temia que a mensagem de Cristo acendesse um levante, que Roma reagisse
e que seu pedestal de autoridade ruísse. Caifás representa a fusão perfeita entre a arrogância do cargo e a pequenez moral de quem o ocupa. Seu conselho foi perverso, seu argumento torpe, seu zelo corrompido pela ambição. Contudo, aqui reside a ironia divina. Enquanto articulava sua trama de morte, Caifás proferia sem perceber a mais profunda síntese do plano eterno de Deus. Que Jesus morreria, sim, pela nação, e também para reunir em um só corpo todos os filhos dispersos do Altíssimo. É o paradoxo da história. Caifás falou como político, mas Deus usou sua fala como profecia. Aquele julgamento não apenas era moralmente vergonhoso, era juridicamente impossível. A lei hebraica era clara. Processos criminais não podiam ocorrer à noite. A razão era óbvia. A noite favorece a pressa, o segredo, a manipulação. A Mishnah estabelece que processos de vida e morte deveriam ser julgados durante o dia e, se houvesse condenação, ela só poderia ser confirmada no dia seguinte, após uma noite de reflexão, para evitar injustiças movidas pela emoção. Mas o que o Sinédrio fez? Resposta: reuniu-se de madrugada, ouviu testemunhas às escondidas, deliberou antes do amanhecer e formou sua sentença na mesma noite, violando frontalmente a Mishnah, o código jurídico que alegavam defender. E no direito brasileiro, o paralelo é evidente. A sessão do Sinédrio equivaleria hoje à violação da ampla defesa, do devido processo legal, da competência do juiz natural, da parcialidade do tribunal e até mesmo do princípio da publicidade. Era como diríamos hoje, uma sessão clandestina, uma audiência secreta de um tribunal, já decidido a condenar antes mesmo de ouvir. O Sinédrio não julgou Jesus, encenou um julgamento. Toda acusação contra Jesus tinha um perfume religioso e, ao mesmo tempo, um fedor político. O Sinédrio não estava interessado na verdade espiritual das palavras de Cristo. Estava interessado no impacto político que elas causavam. O problema não era o conteúdo da mensagem, era o alcance dela. Jesus falava com autoridade, não como os escribas. Atraía multidões, não como os sacerdotes. Curava enfermos, libertava oprimidos, expulsava demônios, coisas que os líderes religiosos jamais foram capazes de fazer. E isso os ameaçava. Jesus expunha a hipocrisia farisaica denunciando a corrupção do templo, confrontava tradições humanas que sufocavam a palavra. A religião institucionalizada tem pavor de perder o controle. E Jesus ameaçava o sistema, não com espadas, mas com a verdade. O problema de Jesus para o Sinédrio nunca foi teológico, foi eleitoral. A motivação principal do Sinédrio não era proteger a fé, era preservar o poder. Por isso, chamamos este tribunal de a Suprema Corte da Hipocrisia. E como até hoje vemos na história humana, quando a religião se deita com a política, a verdade é sempre o primeiro sacrifício.
Naquela madrugada, tudo foi conduzido com a pressa de quem tem medo da luz. A pressa do sinédrio não era jurídica, era psicológica. Temiam o povo, temiam Roma, temiam perder o controle. Temiam que a verdade, se dada tempo suficiente, fosse percebida. Tudo precisava acontecer antes do amanhecer, antes que a cidade despertasse, antes que alguém pudesse questionar. A parcialidade era tão evidente que nenhum dos presentes tentou defender o acusado. Nenhum advogado, nenhuma testemunha idônea, nenhum jurista moderado. Somente o barulho dos que já haviam decidido que o réu deveria morrer. É o tipo de julgamento que, no Brasil de hoje, seria anulado antes mesmo de começar. Nulidade absoluta, invalidade insanável, processo natimorto. Mas ali, naquela sala mal iluminada, o único justo foi condenado pelos injustos. Nenhum tribunal legítimo pode julgar sem testemunhas coerentes, deliberar sem defesa, condenar antes de ouvir e manipular o processo para chegar a um resultado previamente decidido. Mas o sinédrio fez tudo isso. As testemunhas eram contraditórias, os sacerdotes pressionavam por um desfecho rápido e o próprio Caifás conduziu o processo não como juiz, mas como acusador. Era um julgamento de aparências, não de fatos. Um espetáculo de pseudo-justiça. No direito brasileiro, isso seria reconhecido como cerceamento de defesa, parcialidade do juiz, prevaricação e nulidade absoluta do processo. O sinédrio não julgou Jesus. O sinédrio apenas oficializou uma condenação que já estava decretada em seus corações. E assim se encerra o capítulo mais sombrio do tribunal judaico. Enquanto a madrugada avançava e a luz da verdade era sufocada pela penumbra da manipulação, o sinédrio, que deveria ser o guardião da lei, se transformou na antessala da cruz. O sacerdote, que deveria defender a justiça, corrompeu-a. A corte, que deveria ser a casa do direito, transformou-se no teatro da hipocrisia. Jesus saiu dali não absolvido, nem propriamente condenado, mas conduzido como um réu que precisa apenas ser transferido para a próxima etapa de um processo que jamais lhe permitiu defesa. Sim, antes que o sol nascesse, outra figura entraria em cena. Um homem romano, pragmático e calculista, que tentaria lavar as mãos da história. O próximo cenário é ainda mais crítico. A partir daqui, a história avançará para um tribunal que se autoproclamava a guardiã final da verdade, mas que naquela manhã se tornaria apenas o palco da mentira legitimada. No próximo episódio, veremos como Pôncio Pilatos, representante da lei imperial, recebeu das mãos da religião a tarefa mais pesada da humanidade: julgar aquele que jamais cometeu injustiça.